A sutileza do engano. Como o inimigo tentará enganar os escolhidos, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus desígnios. 2 Coríntios 2, verso 11. Amados, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É sempre uma alegria nos encontrarmos aqui para mais uma reflexão. Deus seja louvado por isso. Estamos vivendo dias que exigem de nós mais do que conhecimento bíblico, exige vigilância espiritual e discernimento. À medida que nos aproximamos do desfecho do grande conflito entre Cristo e Satanás, precisamos compreender uma realidade solene. O inimigo nem sempre trabalha por meio da oposição aberta. Muitas vezes ele age pela sutileza do engano. Jesus nos deixou uma advertência impressionante. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. Observe a seriedade dessas palavras. O perigo não está apenas naquilo que é evidentemente falso, mas naquilo que parece verdadeiro. Satanás conhece as Escrituras. No deserto, ele tentou o próprio Cristo, utilizando a palavra de Deus de maneira distorcida. Por isso, o problema não é apenas ouvir a Bíblia, é permitir que a Bíblia seja interpretada e aplicada segundo a vontade humana, em vez de permanecer como autoridade suprema. No tempo do fim, o grande conflito continuará envolvendo a mesma questão fundamental. Em quem colocaremos nossa confiança? Na palavra de Deus ou naquilo que parece certo aos nossos próprios olhos? O inimigo utiliza diferentes formas de engano. A normalização do pecado, uma das estratégias mais perigosas, é fazer com que aquilo que Deus chama de pecado passe a parecer normal, aceitável ou até desejável. A Escritura adverte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5, verso 20. Quando a consciência se acostuma com o erro, o pecado deixa de produzir tristeza e começa a produzir justificativas. O problema é que aquilo que a cultura normaliza, Deus não necessariamente aprova. Um evangelho sem cruz, outra sutileza, é apresentar um cristianismo sem arrependimento, sem transformação e sem renúncia. Um evangelho que promete apenas prosperidade, conforto e realização pessoal, mas pouco fala sobre pecado, juízo, santificação e entrega completa a Cristo. Pode parecer atraente, mas não é o evangelho completo. Jesus não nos chamou apenas para receber bênçãos, chamou-nos para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. A graça de Cristo não nos deixa como estamos, ela nos perdoa, nos transforma e nos conduz à obediência. O cansaço e a distração espiritual, nem sempre o inimigo precisa fazer alguém abandonar a fé de uma vez. Às vezes basta ocupar tanto o coração com as coisas desta vida que já não sobra tempo para Deus. O excesso de informação, entretenimento, preocupações, compromissos e até atividades religiosas pode produzir uma vida espiritualmente ocupada, porém interiormente vazia. Por isso Jesus advertiu: vigiai, pois, a todo tempo orando. Lucas 21, verso 36. Uma pessoa pode estar cercada de conteúdo religioso e ainda assim estar distante da presença de Deus. Sinais sem verdade. Outro perigo dos últimos dias será a valorização da experiência acima da verdade. Sinais impressionantes, manifestações espirituais e experiências emocionais jamais podem ocupar o lugar da palavra de Deus. A experiência precisa ser examinada pelas Escrituras e não a Escritura submetida à experiência. É por isso que João nos aconselha: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus. 1 João 4, verso 1.
O verdadeiro discernimento espiritual não nasce da desconfiança de tudo, mas de uma mente fundamentada na palavra e iluminada pelo Espírito Santo. E aqui está a nossa segurança. Não venceremos a sutileza do inimigo pela nossa própria inteligência. Não seremos preservados simplesmente porque conhecemos muita teologia. Nossa segurança está em Cristo, na submissão à sua palavra e na dependência diária do Espírito Santo. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Perceba, Paulo não diz que devemos enfrentar as ciladas do inimigo confiando em nós mesmos. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. No grande conflito, nossa maior necessidade não é descobrir todas as estratégias de Satanás. É permanecer tão próximos de Cristo que reconheçamos a voz do verdadeiro pastor quando o engano tentar imitar a verdade. Por isso, não ignoremos os desígnios do inimigo, mas também não vivamos amedrontados por eles. Quem conhece a verdade precisa permanecer na verdade. Jesus declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, verso 6. Nossa esperança para o tempo do fim não está na nossa capacidade de discernir tudo. Nossa esperança está em Jesus. Deus seja louvado por isso. Oremos. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos para reconhecermos a sutileza do engano. Dá-nos discernimento espiritual para distinguir a verdade do erro e humildade para permanecermos submissos à Tua palavra. Guarda o nosso coração para que o pecado jamais se torne normal, para que não aceitemos um evangelho sem cruz e para que nenhuma experiência ocupe o lugar de Cristo. Reveste-nos com a Tua armadura e conserva-nos firmes deste tempo do fim, que diante de toda voz que tentar nos afastar de Ti, possamos permanecer ouvindo a voz do nosso verdadeiro pastor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não precisamos conhecer todas as sutilezas do inimigo. Precisamos conhecer profundamente aquele que é a verdade.